Olá malta, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Tech Takes Two e ao que provavelmente será o meu último vídeo de 2024. Nada melhor do que fechar este ano com um upgrade à minha máquina pessoal. Ela já foi atualizada mais ou menos no ano 2019-2020, por aí, na altura com o 5800X3D. É um excelente processador custo-benefício, mas aproveitei então agora o lançamento estrondoso por parte também da AMD, com o novo lançamento na plataforma AM5 com o 9800X3D. Aproveitei este passo para dar um salto na plataforma, passar do AM4 para o AM5, mas o vídeo de hoje não será nada em específico, eu não me vou focar na review do 9800X3D, mas sim no upgrade ou na montagem da minha nova máquina. Por isso, é apenas isso e só que eu te peço para que fiques desse lado e me acompanhes nesta jornada. Antes de passarmos então aqui para a montagem, vou-vos só mostrar então quais são as peças das quais vão fazer parte da minha nova máquina. Começando aqui pelo 9800X3D. Este processador teve bastante sucesso. Lá fora a malta andou mesmo atrás dele e aqui em Portugal penso que também foi um processador que teve muita procura. Já na linha anterior, no 7800X3D, a AMD tinha dado um salto bastante considerável. Olha que chunga, muito mau. A AMD, que é isto? Falta o meu sticker aqui. O meu sticker aqui não veio. Mau. Já não gosto do processador. Estou a brincar. Pronto, basicamente então temos aqui o 9800X3D. Passando aqui para o campo do armazenamento, optei por colocar um SSD com bastante capacidade, neste caso 4TB, apanhei uma boa promoção na Amazon. Eu penso que ele custou-me 219 ou 229 euros, algo assim do género. Por ser um PCI Express 4.0, as velocidades de leitura e escritas eram muito boas, 4 teras. A nível de memória RAM, optei neste caso por 64 GB, 6000 MHz, são DDR5, 64 GB, penso que será o sweet spot. Para refrescar o nosso processador, optei por ir para a Thermalright, uma marca que eu já ando a usar há bastante tempo em várias builds, não só nesta, e tem-me servido perfeitamente, são super mega baratos. Escolhi o tema da build. Eu pessoalmente nunca tive uma build branca, quase toda branca. Eu não gosto muito de builds todas brancas, mas neste caso vou tentar fazer uma mistura entre o branco, cinzento e preto. A nível de alimentação, eu já tinha esta fonte, é uma Corsair de 1200 watts, RM1200X Shift. Shift porque normalmente as ligações de energia estão neste lado da fonte, saem os cabos todos para aqui. Nesse caso, este modelo Shift vai dar muito jeito nesta caixa, porque ela fica assim na caixa e os cabos vão sair diretamente para cima e nós temos depois todas as ligações necessárias ao nosso build deste lado. Aqui na Corsair, desculpem, na MSI, na board, temos então aquilo que eu vos falei na altura, o facto de a motherboard pertencer a uma linha muito específica da MSI, neste caso a Project Zero. É uma motherboard que, caso vocês reparem, não tem nenhumas ligações aqui na parte da frente. Claro que temos os DIMMs para colocar as memórias, mas as ligações de energia, ligações de SATA, tudo, etc., fãs, RGBs e afins, está tudo na parte de trás. Como conseguem ver agora aqui, temos então aqui as ligações ATX e aqui em baixo temos as ligações de fãs e outras coisas. A 7900XTX da Sapphire, neste caso o Nitro Plus. Este é, para mim, o melhor modelo da 7900XTX, para mim, claro. Há quem goste de outras marcas, eu pessoalmente prefiro esta. É a gráfica mais silenciosa que alguma vez já me passou pelas mãos. É incrível mesmo, não faz barulho nenhum. E depois tem duas tiras de LED que vocês podem configurar à vossa maneira. Por fim, adicionei duas fãs da Thermalright também, neste caso com RGB, porque as outras restantes que já tenho na caixa têm já RGB, então tinha que arranjar algumas para ficarem iguais. E agora sim, graças ao poder da edição, vamos ver então como é que fica aqui a montagem da minha máquina.
Antes de avançarmos para a parte onde eu vos vou mostrar alguns testes, alguns jogos em que eu estou a testar para vos mostrar então aqui o desempenho do 9800X3D com a 7900X-TX, quero apenas falar um bocadinho do processo de montagem e qual foi a minha experiência. Eu já há muitos anos que monto computadores, os meus familiares sabem, amigos próximos sabem perfeitamente que eu monto sem qualquer tipo de problema, e aqui a experiência que eu tive, seja com a caixa, seja com a motherboard, porque tenho os conectores na parte de trás, é algo também muito diferente que não estava habituado, foi um processo super simples. A board, pelo facto de ter os conectores na parte de trás, facilita imenso, porque nós antigamente, no processo tradicional e antigo, ou atual, chamem-lhe o que quiserem, no fundo vocês têm que se preocupar em passar os cabos, alguns cabos, o cabo é mais curtinho, não dá para passar, então se calhar têm que andar ali com o cabo por cima e à frente da board e fica um bocadinho mal. E o facto da MSI ter colocado aqui neste projeto, o Project Zero, questão de colocarmos os fios todos na parte de trás, o único cabo que nós vemos aqui é apenas e só do cooler que tem as duas ventoinhas a passar para a parte de trás, mas no fundo isso é porque não há hipótese de passar o fio pela board, por isso é o que é. Neste caso temos apenas 4 cabos, são 2 das ventoinhas que controlam a rotação das fãs e os outros 2 é a cor das ventoinhas. É os únicos cabos que nós vemos aqui na frente. E claro está o cabo da VGA, mas isso é impossível, não consigo colocar de outra forma. Por isso, o processo foi todo espetacularmente simples. Nós temos bastante espaço na parte de trás da caixa para fazer a arrumação. Cabos foram bastantes por causa do RGB. Eu pessoalmente não sou muito fã de RGB precisamente por causa disto, porque cria muito estorvo, muita confusão na parte depois de fazer o cable management, mas neste caso depois com algum processo e alguma calma e paciência conseguimos arrumar os cabos direitinhos, o mais possíveis. No fundo só me lembro daquele mimo do Simpson que acho que estou agora a passar aqui na imagem, em que ele pela frente está todo bonito, mas os cabos na parte de trás estão todos amaranhados. Então, normalmente nas caixas é isso que acontece, o pessoal mete ali para trás os cabos, fecha a lateral e está fixe. Mas eu tenho sempre esse cuidado de deixar as coisas mais arrumadas, porque no futuro, se eu precisar de fazer algum tipo de manutenção na caixa, sei onde estão as coisas. Por isso, aqui a MSI está de parabéns por todas as ligações terem sido colocadas na parte de trás. Eu penso que a Atos também tem este sistema, que é o BTF, se não me falha a memória, eu posso estar a corrigir aqui em baixo se estiver a dizer mal. O processo é o mesmo, as ligações estão todas na parte de trás. A Asus deu um passo extra ainda, por exemplo, em alguns modelos selecionados, eles colocam a gráfica a alimentar-se diretamente pela motherboard com um conector próprio, e aí sim não temos qualquer cabos à vista e isso deve ficar mesmo espetacular. Eu já tinha a 7900X, não foi propriamente barata, por isso não ia estar a comprar uma gráfica nova e chega-me para durante uns bons aninhos estar aqui a usufruir. Por isso, agora vamos passar sim à parte dos testes, onde eu fiz na resolução 1080p, 1440p e 4K. Uma coisa que notamos é assim que passamos de 1440p para cima, a diferença entre os dois CPUs não foi assim muito grande, porque lá está, o esforço e o stress fica todo na gráfica e não no CPU. Claro que o CPU ajuda nessas situações, mas não é a parte onde vamos notar a grande diferença entre os dois. É sim em 1080p, é onde o nosso processador tem que trabalhar com mais esforço para entregar mais frames, libertar então ciclos para a nossa gráfica. Ok, malta? Agora de seguida vamos passar então para os testes, onde eu vou mostrar então aqui alguns comparativos de frente a frente do 5800X3D da minha plataforma antiga, face então à nova. Estamos aqui no primeiro jogo, Assetto Corsa Competizione, é um jogo que adora processadores com cache 3D, já no 5800X3D e todas as variantes deste processador, por norma, tendem a correr melhor graças ao cache, ele ama literalmente cache. Então aqui está um rápido exemplo de como vos vou mostrar ou como faço os testes. Eu sempre que faço testes, por exemplo neste jogo, como ele não tem um benchmark interno, eu gravo uma corrida e depois faço replay e repito com os diversos processadores ou gráficas, etc. É assim que eu faço as médias deste jogo. Muitas das vezes faço mais do que uma corrida, uma média de 3 corridas em média, e depois faço ali então o average para os gráficos, isto no caso de gráficas. Só para vos mostrar, este processador tem uma coisa incrível, estamos a correr aqui com o Thermal Right, eu tenho algumas ventoinhas desligadas na parte de cima, acho que neste momento tenho 2 desligadas ou uma desligada, ele faz a sua gestão automática quando precisa ligar ou desligar, e vocês reparem aqui num pormenor muito importante, 9800X3D, a frequência dele, no meu caso, no meu processador, fica colada nos 5 GB, 5216 MHz, temperatura ótima de 61 graus para um cooler a ar, não é um AIO, temos em uso 16%, está neste momento a gastar 46 watts e dos 64 GB que eu tenho disponíveis, tenho aqui cerca de 16 GB em uso. Eu coloquei 16 GB, 64 GB,
por uma questão muito simples. Muita malta diz que eu sou maluco, mas eu, como faço bastante edição de vídeo, dá muito jeito esta quantidade de RAM. Claro que para jogar 32 GB acho que seria o ideal, mas tendo em conta que estou a criar uma máquina nova de raiz e não sei no futuro o que é que os jogos vão precisar, e programas, não é? Então neste caso optei por uma promoção fixe que apanhei na Amazon também. Parece afiliada deste vídeo, mas não é, foi literalmente quase lá que eu mandei vir as minhas peças todas. Realmente apanhei lá bons negócios e daí a opção dos 64 GB, ok? Já no caso da 7900 XTX, temos na parte de baixo 3 ventoinhas a colocar ar fresco, diretamente para a gráfica. Ela está a operar neste momento a 2500, 2400 MHz, ela também faz a sua gestão automática, numa temperatura de 69 graus, uso 100% da gráfica, ou seja, não estamos a ter aqui o bottleneck na gráfica, se calhar preciso de comprar uma gráfica melhor para o ano, e para mim o único defeito desta gráfica que tem, prende-se apenas e só aqui com este número feio, que é o uso dos watts que ela faz. Esta gráfica entrega um bom desempenho, mas ela também requer bastante energia para trabalhar, ou seja, é um dos contras que a AMD tem neste modelo, em específico na 7900 XTX. São gráficas bastante golosas, pedem imensa energia, mas no fundo também entregam um bom desempenho face ao que vocês pagam por elas. Estamos a falar, não é uma 4090, mas em alguns títulos anda muito perto, e estamos a falar de um preço muito mais acessível. Estamos a falar, neste momento ela está a ter um average de 91 frames, tudo na resolução máxima em Epic neste jogo, com um load de 74 e um máximo de 107 FPS. Ela anda sempre na volta dos 80 e qualquer coisa. Eu, para aquela malta que faz questão de mostrar a parte de dentro do cockpit, também posso-vos mostrar aqui no instante qual é a média que vocês têm. Por norma, como o jogo, apesar de ter mais coisas aqui em primeira vista a renderizar, não mostra tanto o cenário, e se calhar aí poupamos um bocadinho mais e temos um bocadinho mais frames, mas não é uma diferença muito grande. Estamos a falar, passou de 91 para 101, são 10 frames a mais, é alguma coisa, claro que sim, faz toda a diferença quando estamos a jogar, mas não estamos a falar de mais 100 frames, claro que não. Mas pronto, era só para vos mostrar assim de uma maneira muito rápida as temperaturas que eu obtenho, e este é o barulho que eu entretanto vou estar agora a mostrar da máquina enquanto está a correr. As únicas ventoinhas que eu não parei e não coloquei a parar são então as do cooler, mas a gráfica o sistema todo fica literalmente mega silencioso, que é uma das coisas que eu prezo muito. Por isso, agora sim, vamos passar então para a comparação do 5800 X3D, na mesma com a 7900 XTX e contra o 9800 X3D. Vamos então agora dar início à comparação do 5800 X3D versus o 9800 X3D, a minha máquina antiga versus a minha máquina recente, nova, ok? Estamos aqui a falar na resolução Full HD, onde nós vimos grande diferença. Nas restantes 1440p e 4K, aqui o limite passa a ser a gráfica e não a CPU. Segundo as minhas notas, tivemos aqui um incremento de 34 frames a mais face ao 5800 X3D. Aqui é uma grande diferença, e é nestes títulos onde vemos aqui a grande diferença entre os dois processadores. Apesar de ambos manterem ou possuírem cache 3D, é aqui que vemos a grande diferença. Por exemplo, no Avatar Frontiers of Pandora, que é o jogo seguinte, não notamos grande diferença. Aliás, estamos aqui a falar, se calhar, de diferença, um erro de FPS, erro de margem. Estamos a falar de 110 do 5800 X3D com mais 3 frames no 9800 X3D, desculpem. Aqui uma margem de erro, não há muita diferença entre ambos os processadores, seja na resolução 4K, 1080p e 1440p. Aqui estamos mesmo a falar do limite da gráfica. Black Myth Wukong é um jogo bastante pesado, a malta ainda acha que consegue correr isto na boa, e eu acho que é dos jogos mais pesados lançados este ano, em 2024. Estamos a falar novamente de uma diferença de 2 frames face ao 5800 X3D. Uma vez mais temos aqui o limite na gráfica, inclusive na resolução 1440p portou-se melhor, teve mais frames do que propriamente na nova plataforma, mas uma vez mais eu digo, isto também pode ser BIOS, que depois as marcas vão lançar para corrigir a performance, isto depois no futuro até pode mudar. Aqui já no Cyberpunk 2077, segundo as minhas notas, tivemos aqui uma diferença de 16 FPS na resolução Full HD,
Na resolução 1440p e 4K, uma vez mais, estamos já no limite da placa gráfica. Não irá existir uma grande diferença entre os dois sistemas, mas sim na resolução Full HD, onde nós então recebemos mais frames do nosso processador, entregues pelo nosso processador. Estamos a falar então de mais 16. Já aqui no Dying Light 2 temos novamente uma diferença considerável. Estamos a falar de cerca de mais 24 FPS face ao 5800 X3D. Na resolução 1440p temos mais 6 FPS e na resolução 4K temos à volta de 6, 7 FPS a mais. Aqui é um jogo que já mostra a diferença entre ambos os processadores, mas continuo a dizer, o 5800 X3D continua a ser uma excelente opção para aquela malta que, por exemplo, ainda quer manter a plataforma AM4. Agora passamos para o F1 2023. Não é a última versão, eu ainda não tenho a última versão de 2024, mas dá para ter mais ou menos ideia. Aqui nós temos uma diferença nada transcendente, temos aqui mais ou menos o mesmo desempenho. Uma vez mais temos frames para dar e vender, seja na plataforma AM5, seja na plataforma AM4, e temos aqui se calhar um bottleneck. A nossa gráfica começa aqui a ser o principal inimigo da performance, e estão aí as novas gráficas, por isso é uma questão de esperar uns tempinhos e depois eu testo isto outra vez. Passando então para Horizon Zero Dawn, segundo as minhas notas, aqui a grande diferença foi na resolução Full HD, uma vez mais, 35 FPS a mais que nós conseguimos exprimir da nossa 7900 XTX, e é muito importante, ok? A diferença ainda é grande, estamos a falar de mais 35 FPS, é muita coisa, ok? Na resolução 2K também tivemos aqui cerca de mais 20 e alguns FPS de diferença, ou seja, vocês conseguem ainda retirar mais proveito do novo processador, da nova plataforma, face então ao 5800 X3D. Passando aqui para Guardiões da Galáxia, foi neste teste que nós vimos a maior diferença, principalmente na resolução Full HD. Estamos a falar de, segundo as minhas notas, mais 53 FPS, é muita coisa, é quase como vocês comprarem uma placa gráfica nova. Estamos aqui a falar de 50 frames por segundo a mais, apenas e só por trocarmos a plataforma. Estamos a falar da mesma gráfica, por isso 7900 XTX com o 5800 X3D neste jogo foi um bocadinho capada, menos 53 frames é bastante coisa. Em jeito de conclusão, apenas me sobra aqui uma questão. Vale a pena atualizar para a nova plataforma AM5? Sim e não. Deixem-me começar primeiro pelo não. Não, porque é uma plataforma que ainda continua cara, os processadores estão extremamente caros, as memórias RAM já baixaram bastante de preço face ao que originalmente saíram, era proibitivo comprar DDR5, neste momento já se arranja bons negócios. Eu comprei 64 GB de memória RAM, 200 e qualquer coisa euros, 219, algo assim do estilo. Acho que todas as peças que eu comprei andaram a rondar os 200 euros, menos o processador, infelizmente. Mas no fundo o que eu quero dizer é que quando surgiu o DDR5 era uma plataforma extremamente cara, ou seja, não valeria a pena nós estarmos a dar o salto face ao que ganhávamos na DDR4 ou na plataforma AM4. Sim, porque nós vemos aqui um salto gigante em alguns títulos, não é em todos, não se aplica em todos. Isto tem a ver um bocadinho se calhar com as BIOS aplicadas pelos fabricantes das motherboards. Provavelmente no futuro iremos ver um salto ainda maior. Hoje em dia já temos alguns exemplos, como por exemplo no Guardiões da Galáxia, mais 50 frames, isto é muita coisa. Estamos a falar basicamente de comprar uma gráfica nova, no patamar seguinte, ou então baixarmos, por exemplo, do Ultra para Very High ou Medium, e já vemos esse salto de frames. Mas aqui nós literalmente estamos com a mesma placa gráfica e vimos aqui uma grande diferença a nível de frames. Isto tudo para dizer que não digo para vocês irem todos a correr para a loja comprar a AM5, até porque neste momento é um processador que está a ser completamente explorado pelas lojas que ainda têm stock. Infelizmente continuam a fazer essa prática que eu não detesto, condeno solenemente, porque aproveita-se um bocadinho do hype que foi criado à volta deste processador. Eu tive sorte em agarrá-lo na altura do lançamento, mas posso-vos dizer que passado 10, 15 minutos de ele estar online, ficou logo esgotado e andou esgotado durante uns tempos. A má notícia no meio disto tudo é que a AMD, pelo que se anda a falar aí nos corredores, indica que só apenas no final de dezembro, início de janeiro, vai haver restock deste processador, mas calma, tenham calma, porque ele vai entrar em mercado, porque a AMD o que interessa é vender, e tem aqui um excelente processador. Não quero dizer que a plataforma AM4 é uma má plataforma, ok? De longe que estou a dizer isso. Continua a ser um excelente custo-benefício para quem quer fazer uma máquina mais baratinha. Este 5800 X3D foi substituído na altura pelo 5700 X3D, mas eu penso que até a própria AMD já está a descontinuar estes processadores, por isso é uma questão até de vocês encontrarem algum a bom preço.
Se não tiverem esta opção de ter o cache 3D, podem optar pelas versões normais, sem o X3D, são só X, e continuam a ter bons processadores que entregam bom desempenho. Ok, malta? Desculpem este fim assim um bocado confuso. Eu adorei o sistema de montagem aplicado aqui pela Corsair na caixa de 2500X, junto com a board da MSI AB650M Project Zero. Adorei o conceito de ter as ligações para a parte de trás. Eu detesto cabos e este conceito permite-nos, no fundo, tornar no fundo a nossa build um bocadinho mais limpa. Ok? Adorei a ideia, espero que eles no futuro continuem com esta ideia aplicada noutras motherboards. Por isso, olha, da minha parte é tudo. Agradeço imenso se vocês chegaram a esta parte do vídeo. Aquele grande abraço. Portem-se bem. Desejo-vos a todos um excelente 2025 e um bom Natal. Ok, malta? Se já virem este vídeo depois, façam de conta que é antes do Natal. Ok? Desejo-vos a todos umas excelentes entradas de mim e do Bruno, daqui do Tech Takes Two. Por isso, maltinha, um grande abraço e como o Bruno costuma fazer, não vou fazer isto, não. Eu não vou fazer. Um grande abraço e portem-se bem.